Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Fazer um retrospecto rápido sobre a introdução de uma obra, né, que nós falamos a semana passada. Kardec fez um trabalho grandioso ao elaborar a introdução do Evangelho. Falamos aqui, vocês viram, justificamos toda a meticulosidade que ele usou ao elaborar a introdução. Por quê? A introdução, para que serve a introdução? Serve para apresentar o livro, mostrar que o conteúdo dele tem valor, mostrar o que é importante se ver, se entender daquela obra. E ali ele especificou, como nós falamos na semana passada, todos os detalhes que ele usou ao elaborar a obra, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, nós vimos 2 itens, que era a autoridade da doutrina espírita, o primeiro item, que ele colocou assim, por que ele falava com tanta propriedade sobre aqueles assuntos. A comunicação que ele recebeu dos espíritos, o critério que ele usou. E hoje nós vamos falar sobre as notícias históricas. O que é isso? É um outro item. Primeiro ele pôs o objetivo da obra, depois a autoridade da doutrina espírita, e hoje notícias históricas que ele colocou. Na verdade, para se compreender alguma coisa, sobretudo no ensino dos evangelhos, é preciso contextualizar. O que significa isso? Adaptar o conhecimento às palavras e costumes da época. O que nós sabemos hoje pode não ser adequado ao que era dito. Vocês imaginam, gente, o hebraico é uma língua antiquíssima. E eles tinham vários dialetos. Por quê? Foi um povo, ali toda a Palestina, aquela parte do Médio Oriente, foi uma região que sofreu invasões de muitos povos. E nas invasões havia, lógico, a troca de costumes, de hábitos. Então, ali, a língua hebraica, ela tinha muitos dialetos que eram, vamos dizer assim, palavras, costumes, palavras sobre dialetos, né? Além dos costumes, palavras específicas de cada região. Até aqui no Brasil a gente vê, né? Tem, por exemplo, eles falam, aipim lá no Nordeste, e aqui a gente fala mandioca. E o Brasil é uma língua hoje, o Brasil é um país hoje que tem uma língua oficial, que a gente tem pessoas que estudam os escritos, né, hoje. Então, tudo isso diminui essa possibilidade. Mas imaginem naquela época, que a maioria do povo não lia, não escrevia. Só doutores que tinham conhecimento da leitura e da escrita. Além disso, com as invasões, os povos perderam aquela característica única. Então, cada região tinha uma forma de conversar, palavras específicas da sua região. Então, Kardec já justifica isso ali. Ele fala assim que nós precisamos saber o conhecimento de muitos termos relacionados àquela época, justamente para evitar uma má interpretação, e isso, quando a gente entende, vai favorecer a compreensão do verdadeiro sentido daquela lição, daquela palavra, daquele fato. Então, nesse sentido, Kardec coloca algumas observações muito pertinentes para se entender as máximas de Jesus. Talvez algumas coisas que ele tenha dito pareceriam estranhas para nós, se nós não remontarmos ao entendimento da palavra, do costume, daquilo que era vivido naquela época. Certo? Por exemplo, ele começa e ele vai descrevendo samaritanos. Os samaritanos eram, assim, a Palestina era dividida em várias regiões. Então, Samaria era uma região que ficava entre o norte, ela mediana, e o sul da Palestina, entre a região de Judá e a região de Nazaré, da cidade de Nazaré. E a Samaria
tinha ali os seus costumes, era uma região, tudo da Palestina. Mas o que aconteceu? Era uma das 4 divisões, né? Tem a Decápolis, isso aí não interessa. Mas, quando o Herodes foi governar essa região, porque o Herodes lá, o velhão, que era do templo lá antes de Jesus, ele deu para os 4 filhos as regiões para ser governadas, com a autoridade de César em Roma. Então, a região de Samaria foi governada por Herodes. E ele, então, embelezou a capital de Samaria. Ele construiu um templo muito bonito para homenagear Augusto, né, que era o imperador. E os samaritanos, então, eles viviam em rixas com os outros povos, sempre em brigas, sempre em contendas. Então, por quê? Eles achavam, criou-se uma versão, porque eles só adotavam os 5 primeiros livros de Moisés, do Pentateuco, só o Pentateuco. E os livros que foram acrescidos, dos profetas e tudo, adotados pelo povo judeu, eles não aceitavam. Então, todos os outros povos diziam que os samaritanos eram heréticos. E ali era assim, muita cisão, muita separação entre eles. E aí, eles então, em Jerusalém tinha o templo, que é o templo de Jerusalém, no sul, na Judéia, o templo onde eram comemoradas todas as festas dos judeus. A Páscoa, os tabernáculos, as festas do costume deles. Todos os povos nessas festas iam, a maioria dos povos iam para fazer presença durante as festividades. Era comum, era um hábito, né? Porque eles reverenciavam aquele templo, aquele costume. E Samaria, então, devido a essa cisão, devido a essa separação, essa contenda que havia com os outros povos, sobretudo com Judá, com os povos de Judá, né, da Judéia do Sul, eles construíram um templo em Samaria. Aí o que aconteceu? Criou-se mais ódio ainda. Então, eles eram desprezados, atematizados, perseguidos na época de Jesus. Então, a gente tem que entender isso. Pois sempre em guerra, aversão entre os 2 povos, construção do templo próprio para não irem a Jerusalém, eram desprezados. Então, o que aconteceu? Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele tinha uma finalidade. Então, ele conta, vocês conhecem a parábola, ele conta que um homem ia descendo de Jericó, ia pela estrada de Jericó e foi atacado por ladrões e ficou lá caído. E passou um levita, que era um estudioso da lei, passou ao largo. Depois passou um doutor da lei, olhou, ficou com muita pena, mas foi embora. Aí vinha vindo um samaritano, o samaritano acolheu, curou, levou o homem para uma cidade, pagou hospedagem, etc. E aí Jesus, o que ele queria mostrar com isso? Foi uma parábola, foi uma história. Mostrar que não é o rótulo que faz a pessoa. Não é dizer, eu sou espírita e achar que nós somos bonzinhos. Eu sou católico e nós somos bonzinhos. O que nós fazemos, o que temos dentro do coração, é isso que Jesus falou. Porque ele pergunta para o doutor da lei, qual fez a vontade do meu pai? Qual fez o melhor para aquela pessoa? Aí falou, aquele que acolheu, aquele que acudiu. Então falou, esse é o meu próximo. Quer dizer, ele quis mostrar que o que faz uma pessoa é o seu caráter, a sua postura diante da vida, e não o rótulo que ele carrega. Quando ele falou, e Kardec explica muito bem isso, para a gente entender o que era o samaritano. Os nazarenos eram habitantes da cidade de Nazaré, lógico, que é onde a mãe de Jesus vivia, e onde Jesus teria vivido com a sua família. Mas também, nazarenos, era nome dados a alguns judeus que faziam votos de conservar a pureza perfeita. Então, existiam pessoas, sobretudo nessa região norte, que faziam esses votos.
depois, posteriormente, usou-se muito a palavra nazareno para designar os primeiros cristãos, aqueles que seguiram Jesus. Eram também conhecidos por nazarenos, porque a palavra cristão, ela foi, vamos dizer, cunhada por Lucas, posteriormente, que ele falou, vamos adotar um único nome para designar aquelas pessoas que queriam seguir o Cristo, ou que seguiam o Cristo, ou que teriam seguido o Cristo. Então, Lucas é que adotou, junto com Paulo, esse nome de cristão. Então, era dado a nome nazareno, eles são nazarenos. E também era o nome de uma seita que misturava o mosaísmo com os dogmas cristãos. Quando Jesus veio, eles aceitavam a crença de Moisés, os ensinos de Moisés, então houve uma mistura, as pessoas falavam que eram nazarenos. Publicanos. Esses, então, gente, são muito conhecidos. Os publicanos eram agentes incumbidos da cobrança de impostos e rendas de toda espécie. Então, o Roma que governava e ele tinha os cobradores que eram pessoas da Judéia mesmo, né? Trabalhadores que eram pagos para receber os impostos. Mais tarde, todas as pessoas que lidavam com o dinheiro público receberam também o nome de publicanos. Os judeus, gente, eles tinham aversão ao imposto que era cobrado pelos romanos. Eles odiavam aquele critério. Então, eles, em consequência, odiavam os publicanos e todas as pessoas que conviviam com eles, que eram da sua amizade. Às vezes, mesmo pessoas estimáveis, pessoas corretas. E hoje, o termo até é pejorativo, né? É usado assim, que pessoas inescrupulosas nos negócios fazem. Isso, aquele ali é um publicano, pessoa que faz negócio meio assim, às avessas, né? Então, para a gente entender, vocês se lembram da passagem de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, queria ver Jesus e sobe numa árvore, porque ele era baixinho. E ele, na ânsia de ver Jesus, e a Amélia Rodrigues conta que ele estava assim, muito ansioso, porque ele sofria com aquela aversão. Ele era um trabalhador honesto. Então, ele vai ver Jesus. E é quando Jesus fala, Zaqueu, desce daí, porque importa que eu me hospede em sua casa esta noite. Que Jesus, as pessoas convidavam para dormir, não tinha hotel igual agora, né? Então, as pessoas ofereciam as suas casas para os caminhantes, para os viajantes e tal. Então, Jesus fala e ele exulta de alegria, Zaqueu, e se transforma, como conta a Amélia Rodrigues. É linda a mensagem de Zaqueu, e ele era um publicano. Então, por que Jesus fez isso? Quando Kardec explica esse sentido, nós vamos entender. Jesus via nele uma pessoa de bem. Ele via nele e ele quis revolucionar o pensamento daquelas criaturas. Ele foi dormir na casa de Zaqueu. E até os companheiros de Jesus falaram, o senhor vai dormir, vai pousar na casa de um publicano? Né? Então, Jesus... Olha, gente, Jesus foi um revolucionário moral mesmo, né? E Kardec explica tudo isso. Portageiros ou peageiros eram cobradores inferiores, não tanto quanto os publicanos, encarregados de receber os pagamentos na entrada das cidades. Mas eles, como também mexiam com dinheiro, eles sofriam a mesma reprovação dos publicanos. Falavam que era pessoa de má vida, pessoa inescrupulosa. Não pessoas assim, como a gente diz, pessoas delinquentes, bandidos, não. Quando eles falavam pessoas de má vida e anatematizavam, né, desprezavam, eles eram no sentido de pessoas assim, indignas nos negócios, né? Não pessoas que eram criminosos, delinquentes, não. Então, eles falavam pessoas de má vida. E o nome diz, né, portageiros. Ficavam nas portas das cidades. Fariseus, muito usado, nome usado por Jesus, usado até hoje, né, de vez em quando, sai daí, fariseu. As pessoas falam o nome também que foi usado, é usado pejorativamente. Vamos ver tudo aqui sobre os fariseus, gente. A tradição
judaica consistia na leitura das Escrituras, na interpretação. E como eles eram um povo muito orgulhoso, eles entravam em contenda nas interpretações dos textos sagrados, até por causa de uma palavrinha. Ficavam brigando muitos dias por conta de uma palavra do texto. Aí o que acontecia? Eles formaram várias seitas, separações dentro da própria crença judaica. Então, tinha uma dessa, a mais famosa, foi a seita dos fariseus. Os fariseus era um número muito grande e, então, eles pretendiam o monopólio da verdade e usaram todos esses recursos e formaram uma seita. Houve outras também. Então, olha lá, qual era a característica dos fariseus? Cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Práticas exteriores. Oravam em voz alta, paravam nas esquinas, olhavam para o céu e recitavam as suas preces, né? Aparência de meticulosa devoção. Quando entrava, baixava a cabeça, etc. Ocultavam, porém, costumes dissolutos, muito orgulho e excessiva ânsia de dominação. Então, era um povo orgulhoso, hipócrita, vamos dizer assim, né? Porque tinha aparência de devoção, mas ocultavam tudo isso. Usavam a religião mais como meio para chegarem a seus fins do que objeto de fé sincera. Então, como eles tinham poder, eles, aqui fala, né? De virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Então, os fariseus, eles não eram religiosos sinceros. Eles só usavam como meio de se conseguir as coisas. Então, exerciam, por isso, grande influência sobre o povo. E eles, então, se tornaram muito poderosos em Jerusalém. E Jesus, gente, que prezava a simplicidade, a humildade, as qualidades do coração, ele entregou-se a desmascarar esses fariseus. Por isso ele dizia: ai de vós, fariseus, escribas hipócritas. Ele falava claramente, porque ele sabia o que ia no coração daqueles homens, né, que aproveitavam o poder e até a religião para buscar coisas do seu interesse. E ele era detestado por eles, Jesus, porque eles sabiam que Jesus sabia, né? Sabiam que Jesus sabia. E eles colaboraram para que Jesus fosse crucificado, sacrificado, porque eles se entenderam com os doutores da lei, com os reis lá, os príncipes, né, dos sacerdotes, para se imiscuir no processo de Jesus. Os escribas eram secretários, escriba, né, que escreve, secretário dos reis de Judá, intendentes dos exércitos, né, para fazer os planos de luta dos exércitos dos judeus. Então, recebiam o nome de escribas. Mais tarde, quando outros já trabalhavam nisso, o nome foi estendido para as pessoas que comentavam e interpretavam a lei de Moisés nas sinagogas, nos templos, né? Eram doutores da lei e interpretavam nas sinagogas para o povo, que o povo não lia, eles liam e interpretavam. Eram também chamados escribas. E eles, gente, faziam causa comum com os fariseus. Eles também tinham interesses pessoais, eles gostavam, assim, eram parecidos com os fariseus. Por isso, Jesus os incluiu na mesma reprovação. Então, ele fala fariseus e escribas, hipócritas, né? Para a gente entender por que Jesus teria dito isso. Então, eram os escribas, também hipócritas. Saduceus, outro povo, outra seita que tinha na época, né? Outro grupo, os saduceus. Ela era uma seita judia que foi criada mais ou menos 250 anos antes de Cristo. Eles não acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição, nem na existência de anjos ou demônios. E a satisfação, eles eram muito sensuais, a satisfação era o
o fim principal da vida. Então, a gente diria assim que eles eram materialistas. Mas eles praticavam a execução da lei assim, de forma simples. Então, não tinham cerimônias, culto, rituais, nada. Eles falavam que praticavam a lei. Alguns deles eram deístas, quer dizer, acreditavam em Deus, mas em mais nada. Não frequentavam templos, não buscavam outras formas de religiosidade, mas falavam que acreditavam em Deus. Então, seriam, hoje, os materialistas ou os deístas, né, da nossa época hoje, ou os sensualistas, pessoas que querem aproveitar a vida, mas falam que acreditam em Deus, mas não têm nenhum apreço e nenhum cuidado com a religião. Então, chamam saduceus, né? Os essênios ou esseus. Esses aí eram os espiritualizados, né? Costumes brandos, austeras virtudes. Eles eram muito dedicados, né? Ensinavam amor a Deus, ao próximo, pregavam a imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição. Sempre lembrando, gente, que a ressurreição era a reencarnação que nós entendemos hoje. Depois, no estudo do Evangelho, vocês vão entender, né, na sequência dos estudos, que os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. Certo? Porque a palavra reencarnação foi criada por Kardec, já no século XIX, e é um termo novo para explicar melhor esse ir e vir do espírito na vida espiritual e corporal. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham-se em comunhão seus bens e entregavam-se à agricultura. Então, o que era deles era das pessoas. Eles distribuíam, eles punham para uso de todas as pessoas. Eles se assemelhavam aos primeiros cristãos. Tem algumas pessoas que falam assim, Jesus auriu seus conhecimentos entre os essênios, quando fala que Jesus ficou dos 13 aos 30 sem notícias do que Jesus fazia. E Kardec, e hoje temos outras obras que falam que isso é absurdo. Porque Jesus, quando veio, ele já estava pronto. Tem uma mensagem do irmão X, que ele fala, a mãe, quando ele tinha 12 anos, a mãe dele, muito preocupada, que viu ele conversar com os doutores lá em Jerusalém, então ela conversa com um doutor da lei e fala que estava preocupado, que ela queria uma escola para o seu filho, porque ela via que ele era diferente e ela temia pelo filho. E então, na narrativa do irmão X, ele diz assim, que é um diálogo de Maria com Isabel e depois com Jesus. Quando ela chega, Jesus está esperando na porta e fala assim, minha mãe, eu não tenho dado testemunho da minha união com o Pai? Eu escolherei a minha escola. Frases lá do texto. Então, Jesus já estava pronto, gente. Quando a terra foi formada, ele já era, ele afirma isso. Quando o mundo se fez, eu já era. No sentido, eu já era perfeito. Deus me designou para essa tarefa, de governar a terra, de seguir a sua evolução, o seu desenvolvimento, são milhões de anos. Então, Jesus não precisava ficar entre os essênios. Ao contrário, os essênios que precisavam dele. Mas eles falam porque era um povo assim, muito espiritualizado, os essênios, né? Mas Kardec explica isso na introdução. Terapeutas. Eles eram muito parecidos com os essênios, olha lá, ó, contemporâneos do Cristo, estabelecidos na Alexandria e no Egito. Então, era um povo, gente, na verdade, eles eram cristãos, porque eles eram chamados terapeutas, porque eles tinham o dom, olha lá, conhecidos como curadores, tinham o dom de curar. E eles eram muito parecidos com os essênios, adotavam os mesmos princípios, aplicavam-se à prática de todas as virtudes e constituíam verdadeira ordem religiosa. Então, não era ali na Judéia, na Alexandria e no Egito, né? Mas eles eram conhecidos como terapeutas. E sinagoga, a palavra sinagoga é do grego
Sunagogue deve ser, né? Assembleia, congregação. Então, é assim, como eu falei, tinha um único templo em Jerusalém, que era o templo que era respeitado, reverenciado, e era o templo, assim, que considerado pelos judeus um santuário. E nas cidades, em todas as cidades, tinham as sinagogas, que eram prédios, construções, onde se reuniam aos sábados, né? Outras cidades não possuíam templos, apenas sinagogas. Reuniam-se aos sábados para preces públicas. Então, nessas sinagogas, o povo ia, porque não ia para Jerusalém sempre, né? Lógico, é só nas festas. Então, nas sinagogas, eles ouviam os ensinos, os doutores falavam, e era livre para o povo também, quem quisesse se manifestar, falar, questionar, ensinar, podia. Por isso que Jesus muitas vezes usou dos seus ensinos nos sábados e nas sinagogas. E tem até aquela passagem, né, que o Paulo, quando ele se converte, ele sai e vai numa sinagoga e fala sobre Jesus. E ele é abandonado por todos. Na hora lá acharam que ele estava louco, né? Porque quando ele dá o testemunho, e aí ele volta para o seu amigo e ele fala assim, prepare-se, né? Mas aí ele vai, fica no deserto, Paulo, por 3 anos, se preparando, lendo os ensinos, para partir para a luta. Então, eram sinagogas. Bom, o outro item que ele diz, essas notícias históricas, os nomes que nós falamos aqui, que Kardec aborda, e os precursores da ideia cristã. Isso para justificar, gente, Kardec, na introdução, o valor do Evangelho, o valor dessa obra que ele escreveu assim com tanto carinho e entendendo a importância de todo esse trabalho. Nós sabemos que as grandes ideias, elas não aparecem de súbito. Quando elas surgem, antes, muitas pessoas são preparadas para conhecer aquilo. As ideias são disseminadas, às vezes, num círculo pequeno, depois vai se tornando mais abrangente. Por quê? Deus envia sempre precursores, pessoas que vêm antes para esclarecer, para preparar o caminho. Então, Kardec diz que quando o tempo é chegado, as ideias eclodem, as ideias surgem em todos os pontos, porque já foi preparado em muitos lugares. E ele diz que a verdade é assim também. Deus não enviaria um único homem para resumir toda a sua lei, para coordenar e completar os elementos esparsos. Então, ele preparou o caminho antes. E assim aconteceu com as ideias cristãs. Jesus viria trazer a notícia da Boa Nova. Antes dele, 600 a 800 anos antes de Jesus, vieram grandes filósofos na Grécia. E ele, então, estuda, olha como Kardec foi criterioso. Ele estuda toda a obra de Sócrates e Platão e afirma ali, na introdução do Evangelho, que eles foram precursores das ideias cristãs, precursores do cristianismo. E dizem ainda que todos os dois, as ideias não só são vamos dizer assim, iguais à do cristianismo, mas muitas são também iguais à do espiritismo. E aí ele vai descrevendo que Sócrates nada escreveu, ou pelo menos não deixou escrito nada, né? Como Jesus, ele morreu entre criminosos, vítima do fanatismo por haver querido despertar nas consciências uma ideia nova, novos ensinamentos para aquelas crenças que eram tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia, do formalismo e da ilusão. Então, quando ele fez isso entre aqueles jovens, ele foi condenado a tomar cicuta e morreu. Até tem
nos contos aí de Sócrates, né? Diz que o discípulo dele chegou e falou assim: mas, mestre, o senhor é inocente, como que foi condenado assim? Ele falou: e queria que eu fosse culpado? Ele diz, né? Então, quando nós lemos Sócrates, nós só conhecemos o conteúdo dos seus ensinos por Platão, que escreveu sobre o professor. Ele era discípulo de Sócrates e escreveu. Então, entendendo o que Platão deixou escrito e comparando com o que Jesus ensinou, há uma similaridade. Assim, poucas coisas têm diferenciação. Eu não tenho condição de ler todos. São 22 itens que Kardec elaborou. Eu escrevi todos aqui, né? Mas não dá tempo de falar. Eram máximas que Sócrates, 21 itens que Sócrates analisou, ou melhor, que Kardec analisou da doutrina de Sócrates e comparou com a doutrina espírita. Eu vou ler alguns, vou citar alguns. Eu acho que eu nem pus mais, né? Isso. Eu vou citar alguns e vocês leiam a introdução, né, gente? Porque não dá tempo e o Valentim ainda pediu para parar 5 minutos antes hoje, né, Valentim? Não, mas eu tenho ainda um clipe ali para passar. Então, olha só, gente. Sócrates fala: enquanto nosso corpo e nossa alma estiverem mergulhados na corrupção, não atingiremos a verdade. E aí temos o princípio na doutrina espírita e nos ensinos de Jesus, o princípio das faculdades da alma, obscurecida pela influência do corpo. Né? Ainda aí não é esse, não. Outro que ele diz assim, ó: após a morte, o gênio, que ele chama de daimon ou demon, e que nos havia designado durante a vida, nos leva ao Hades para o julgamento. As almas, após permanecerem no Hades, serão reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Então, esclarecendo que Kardec também explica lá, a palavra gênio, ou daimon, ou demon, né, é uma palavra que significa espírito, e não como depois foi traduzida pelo modelo religioso como demônio, né? Era espírito. E aí traduziram como demônio e deram a característica diferente, que demônio é um espírito mau, voltado unicamente para o mal. Então, quando ele fala aqui, fica muito claro, né? Após a nossa morte, o daimon, que nos havia designado durante a vida, espírito protetor, né? Nos leva ao Hades para o julgamento. E ali, após o julgamento, nós permanecemos e voltamos várias vezes, ele diz aqui, ó, por numerosos e longos períodos. Aí está a doutrina dos anjos guardiães e das reencarnações sucessivas. Ele falou com outras palavras, né? Tem um outro aqui interessante, ele fala, ó, se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial. Ele está falando para nós, Sócrates e Platão, compreendiam os diferentes estados da alma e as diferentes situações, né, que a alma encarnada e a alma desencarnada vivia. Então, ele está citado. Se a morte fosse a dissolução total do homem, de Sócrates, isto seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres e, ao mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Gente, o Espiritismo, além de admitir a imortalidade da alma, proclama que a negação, né, que a negação da vida é um estímulo ao mal. O Espiritismo fala isso. Se a gente fosse materialista, gente, vamos aproveitar a vida. Fazer e daí? Morreu, acabou, né? Então, o Espiritismo adota a imortalidade da alma e nega que o materialismo é um convite à dissolução dos costumes, à prática dos vícios e do mal. Então, todos os itens, gente, são 21, vocês leiam. Por quê? O que a gente quer que vocês
que nós todos compreendamos. Vejam o cuidado, vejam com que cuidado, tem um erro ali, né? Kardec analisou os escritos dos filósofos. Vejam o critério adotado, ele comparou cada item. Ele lia grego, ele lia espanhol, italiano, ele sabia 6 idiomas, Kardec. Então ele leu, estudou hebraico para poder escrever o evangelho. Gente, ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem de sério, um homem de responsabilidade. Então, olha o critério, ele comparou os escritos de Platão com as ideias, né? Com o cristianismo e com a doutrina espírita. Então, fica confirmado o que os espíritos afirmaram. Com esta obra, que eu falei no primeiro dia, que os espíritos deram uma comunicação a Kardec, falando sobre o evangelho. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra do Pentateuco kardeciano. E ali, nesses 3, estão fincadas as bases da filosofia, da ciência e da religião espírita. Religião não no sentido de práticas exteriores, mas de sentimento interior que devemos ter. Essa é a verdadeira religião. A criatura que compreende esse Deus, que sabe quem é esse Deus, que sabe da sua existência, sabe por que está aqui e assume a condição de um espírito que tem a fé, mas está com a razão e o bom senso para analisar aquilo que deve conduzir. Essa é a verdadeira religião, é o sentir, né? É o sentimento que carregamos interiormente. Então, agora, só para a gente encerrar, eu vou passar um clipe, esse aí. Aí tem um sonzinho, viu? Que é sobre o Evangelho, para a gente fechar, aí, ó, né, com, assim, mais bonitinho. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Esse ano estamos comemorando 150 anos da publicação. O Evangelho segundo o Espiritismo. Já imaginou o que aconteceria se tratássemos o Evangelho de Jesus do jeito que tratamos o nosso celular? E se sempre carregássemos o nosso Evangelho no bolso ou na bolsa? E se dessemos uma olhada nele várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-lo quando esquecêssemos em casa ou no escritório? E se usássemos para ouvir mensagens, ou melhor, para enviar mensagens aos nossos amigos? E se o tratássemos como se não pudéssemos viver sem ele? E se o dessemos de presente às crianças? E se o usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dele em caso de emergência? Ao contrário do celular, o Evangelho nunca fica sem sinal. Ele pega em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já deixou os créditos e não tem fim. E o melhor de tudo, não cai a ligação. E a carga da bateria é para toda a vida. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando você estiver triste, ligue no capítulo 5, Bem-aventurados os que choram. Quando você estiver nervoso, ligue no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Quando Deus parecer distante, ligue no capítulo 27, Pedi e obtereis. Quando você estiver solitário e com medo, ligue no capítulo 12,
amai os vossos inimigos. Para saber o segredo da felicidade, ligue no capítulo 5. A felicidade não é deste mundo. Quando você quiser paz e felicidade, ligue no capítulo 20. Os trabalhadores do Senhor. Vamos carregar o Evangelho conforme o nosso celular. Porque pode salvar uma vida, diz ali, né? Que Jesus nos abençoe e nos ampare.